Boa tarde, meus queridos. Como eu havia prometido nesses dias de quarentena, nesses dias onde nós nos encontramos um pouco distanciados devido a esse vírus corona, devido a toda essa situação. E havia ontem prometido a vocês que estaria compartilhando via WhatsApp uma palavra para a nossa edificação como igreja, para a nossa edificação nesses dias tão complicados, nesses dias onde a nossa fé é provada, nesses dias onde muitas coisas vêm à nossa mente, ao nosso coração, e tenta nos levar a um desespero. Pois bem, agora nós estamos aí às 5h25 da tarde e eu queria compartilhar uma palavra aqui no livro do Êxodo, no capítulo 2, dos versos 23 ao 25. É uma mensagem que fala muito ao meu coração desde muito tempo e eu queria compartilhar com os irmãos esta bendita palavra. A Bíblia diz assim em Êxodo 2, 23: Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Pois bem, só contextualizando um pouco, Deus ele havia feito uma promessa a Abraão, cuja descendência agora está no Egito. E eles estão no Egito não vivendo dias maravilhosos como foram nos dias de José, ali onde eles tinham de tudo em mãos. José como um governador e eles como irmãos e parentes de José tiveram tudo em mãos. Agora não, agora eles estão sob a regência de um novo faraó, de um novo rei, e eles estão sendo pressionados, porque eles agora não são mais convidados, eles não são bem-vindos, eles agora são escravos. E aí a Bíblia, ela nos diz que eles começam a gemer, e eles começam a ter a sua vida, ouvida pelos céus. A Bíblia diz aí que esse clamor, ele subiu até Deus, até diante de Deus. E aqui nos versículos 24, por exemplo, diz que esse gemido fez Deus lembrar-se de uma aliança que ele tinha com Abraão, com Isaque e com Jacó. E a Bíblia continua dizendo que viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Eu quero compartilhar aqui algumas verdades que pode e deve nos encher de esperança. Por exemplo, quando nós comparamos o nosso Deus, um Deus vivo, um Deus forte, um Deus todo-poderoso e soberano que governa o universo, que governa todos os homens, enfim, com os ídolos feitos de pau, de pedra, de gesso, deuses que não falam, que não podem ouvir, que não atentam, porque esses versículos eles nos mostram o formato de um Deus vivo. A Bíblia diz que Deus lembrou-se da sua aliança e Deus viu e Deus atentou, ou seja, Deus ele dá uma resposta por completa a esse povo que está sofrendo, a esse povo que está gemendo, que é a descendência de Abraão. E só de pensar, de meditar que nós servimos a um Deus que sempre se lembra, de pensar que nós servimos a um Deus que vê o nosso clamor, que vê o nosso sofrimento, só de pensar em um Deus que pode atentar para esse sofrimento dos seus filhos, isso nos enche de esperança. E a Bíblia diz que Deus vai atentar, e como nós conhecemos a história, Deus ele vai atentar, vai livrar esse povo de uma maneira espetacular. A Bíblia diz que Deus vai descer sobre o Egito com muitas pragas, e com um braço muito forte. Por quê? Porque o Egito era a nação mais poderosa da face da terra. Jamais os hebreus poderiam imaginar que eles estariam livres dentro de pouco tempo. Mas a Bíblia diz que Deus ele vem ao encontro do seu povo. E sabe o que é interessante em meio a tudo isso? É exatamente o fato de que Deus vai livrar o seu povo por meio de um braço muito forte e poderoso, e por meio de pragas, não é?
segundo alguns estudiosos, nos dizem que essas pragas, elas não foram dadas um dia após o outro, mas houve um tempo, né, em torno de 10 meses, um ano, não sabe se precisar muito bem. Mas o fato é que as 10 pragas que assolaram o Egito, elas nos ensinam muito também na maneira ou da maneira como Deus ele protege também os seus filhos. Pois bem, nós vivemos dias difíceis. Dias onde a palavra mais que se ouve na boca de crentes, na boca de descrentes, não é Jesus, não é nem mesmo dinheiro, mas corona, vírus, praga, peste, epidemia, pandemia. Então essas são palavras que trazem um desconforto ao nosso coração, provocam caos na nossa vida, provocam medo, inconstância. Nós não sabemos, eu vou falar nós, porque eu sei o que vai acontecer no sentido com minha vida amanhã, independentemente de qualquer coisa, eu sei que eu vou estar seguro, mas o que acontece de maneira muito comum é o caos, é o desespero. Quantos crentes não estão apavorados dentro de suas casas com medo desta praga que surgiu e desta praga que veio? Pois bem, o que isso tem muito a ver com a história de Israel é que o povo de Israel, que estava ali no Egito, em um lugar chamado Gozém, eles foram protegidos por Deus. Presta atenção, eu não estou querendo dizer com isso que este vírus provavelmente não vai lhe alcançar. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que Deus pode nos guardar e que nós não deveríamos entrar em desespero por conta de um vírus, 2 ou 3. E até porque essas são coisas, como eu falei domingo, que devem nos levar a uma reflexão. Este vírus tem me levado a uma reflexão. Que tipo de cristianismo nós temos professado? Que tipo de fé encontra-se no nosso coração? Pois bem, Deus ele age com braço forte ali no Egito. Ele atenta para o seu povo, ele ouve o clamor do seu povo, ele lembra-se de uma aliança que ele tem com Abraão, com Isaac, com Jacó. Aí eu me pergunto, eu estava meditando um pouco sobre isso, se Deus se fez lembrar do seu povo hebreu ali no Egito, pela lembrança que ele tinha de uma aliança com Abraão, Isaac e Jacó, me diga uma coisa, você não acha que Deus vai se lembrar muito mais de filhos e filhas seus, por exemplo, cuja aliança não é simplesmente uma aliança com Abraão, Isaac e Jacó, mas é uma aliança com seu filho Jesus Cristo? Você não acha que o nome de Jesus e uma aliança com Jesus, ela é maior e mais poderosa e ela é lembrada diante de Deus muito mais do que com qualquer aliança com Abraão, Isaac e Jacó? Não é interessante o fato de percebermos que o livramento de Deus ao povo hebreu e, consequentemente, ali no deserto, era o fato deles estarem aliançados, ser descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó? Perceba, por exemplo, que quando a nação de Israel ela está em aflição nos tempos do rei Davi e, consequentemente, depois, perceba como Deus fala que vai livrar o seu povo por amor de Davi. É interessante, mas nós servimos a um Deus muito maior do que Abraão, muito maior do que Davi. Nós servimos a Jesus Cristo. E esse nome ele é poderoso diante de Deus. E Deus ele sempre vai se lembrar ou vai trazer à sua lembrança homens, mulheres, jovens, pessoas que têm uma aliança com ele por meio do seu Filho Jesus Cristo. Veja bem, Deus guardou o seu povo na terra de Gozém, Deus guardou o seu povo ali no Egito. Ele pode nos guardar, Ele pode nos proteger, mas a grande questão é o seguinte, e isso deve causar e ser a diferença na nossa vida, ainda que fôssemos atingidos por vírus ou por qualquer outra coisa, deixaríamos de acreditar, deixaríamos de continuar crendo nesse Deus tão poderoso? Mas a nossa mensagem de reflexão nesta tarde, início de noite, é exatamente esta. Atentar para o Deus que você serve, um Deus vivo, um Deus forte, um Deus poderoso, que não apenas se lembra, mas que Ele vê a aflição do seu povo, que Ele atenta para a aflição do seu povo. Esse atentar é o mesmo que nós disséssemos no adágio popular, Deus arregaçando as mangas, Deus colocando-se em favor do seu povo. Não é a Bíblia, a própria palavra de Deus vai dizer lá adiante, aqui mesmo no livro do Êxodo, que é Deus quem peleja por nós. A Bíblia está repleta de mensagens, de versículos que nos encorajam. Agindo Deus, quem impedirá, por exemplo? Nós não poderíamos jamais
nos deixar vencer nesses dias difíceis, nesses dias maus. Dias maus, com certeza eles virão, mas a grande questão é, se há uma certeza, eu quero trazer isso aqui de maneira mais enfática. O dia mau ele vai acontecer na nossa vida, quer seja pela morte de um ente querido, quer seja pela perca de algo, quer seja por qualquer outro tipo de má notícia. O dia mau ele vai chegar em sua vida, chegou na minha, vai chegar na sua, vai chegar na vida de tantos outros. Por quê? Porque nós vivemos em um mundo caído, em um mundo sujeito não apenas a essas pandemias, mas sujeito a tudo, porque o pecado está inserido no mundo. Então o dia mau ele vai chegar para mim e para você. Mas a grande pergunta e a grande questão é, quando esse dia mau chegar, quando isso acontecer, como é que você vai estar diante do Senhor? Como é que você vai reagir a qualquer tipo de notícia ou a qualquer tipo de coisa que venha acontecer? Por exemplo, o vírus corona. Como você reage diante disso? Como você, cristão, tem reagido diante disso? Essa é a grande questão. Se você coloca o vírus corona ou qualquer outra pandemia diante de um Deus tão poderoso como esse, que governa o universo, o que esse vírus se transforma? Ele é eliminado, não é? Não tem razão de ser o nosso desespero. Devemos nos cuidar? Sim, vamos nos cuidar. Vamos proteger aqueles que nós amamos, especialmente os mais idosos. Mas você é cristão, você é jovem, você tem saúde, você pode fazer muito mais do que você tem feito. Por que você está se acovardando? Eu queria deixar aqui simplesmente agora um versículo para a nossa meditação. Não um versículo, mas apenas uma palavra que se encontra lá no livro do Apocalipse, já encerrando o livro do Apocalipse, quando ele diz que os covardes, eles ficarão de fora da cidade celestial. Os covardes, eles não entrarão no reino dos céus. Quem você tem sido? Você tem sido um cristão forte, firme, com base naquilo que Deus é? Ou você tem sido um cristão fraco, com base naquilo que você pensa? Quem tem sido você nesses dias que tem assolado não apenas a nossa cidade, não apenas o nosso estado, mas o mundo? Quem tem sido você? Então, essa é a reflexão que eu quero deixar para nós nesta tarde. Outras reflexões virão e eu quero aqui fazer neste momento uma breve oração para que Deus abençoe as nações, para que Deus ele venha abençoar a nossa terra. Querido Deus, nós queremos neste momento, ó Deus, diante do Senhor, apresentar, ó Deus, toda esta situação caótica em que nós estamos, ó Deus, envolvidos. A presença desse vírus na terra causou um alvoroço, Senhor. Tem revelado verdadeiros cristãos, tem revelado também verdadeiros covardes, tem revelado, Senhor, que tipo de seres humanos, ó Deus, às vezes interesseiros, às vezes, ó Deus, medrosos, o qual tem sido nós. A minha oração nesta tarde, início de noite, meu Senhor, é para que o Senhor venha ao encontro, principalmente, especialmente de cada cristão, de cada filho e filha tua, ou que professam ser filhos teus. Te peço que o Senhor venha nos levar a meditar nesses dias difíceis, a meditar o tipo de cristianismo, ó Deus, o tipo de fé que professam, e leve-os a uma meditação. Também peço por aqueles que estão acometidos pelo terror. E a minha oração ela não tem outra linha, outro objetivo, Senhor, senão aquele que eu tenho pedido ao Senhor nesses últimos dias. Que em meio a todo este caos, Tu promovas salvação, Tu tenhas de misericórdia de todos aqueles que não Te conhecem e que podem partir desta vida, ó Deus, por meio deste vírus ou por meio de qualquer outro vírus ou qualquer enfermidade, mas que partem sem o Teu Filho Jesus Cristo. Que estes sejam dias onde nós cristãos e não cristãos possamos meditar sobre essa calamidade que assola a terra. Senhor, que haja salvação nestes dias maus e que haja meditação por meio do Teu povo nesses dias maus. Porque como sabemos, por meio da Tua santa palavra, dias maus virão, cujo esse dia, Senhor, será lembrado como nada. E não há motivos para desespero. Consola, conforta e fortalece o Teu povo e sejas misericordioso, ó Deus, com o povo de toda a terra, no nome do Teu Filho amado Jesus.
Tenham todos uma boa tarde, início de noite, em nome de Jesus.